E aí, você curte mitologia? Pô, você precisa conhecer esse livro aqui, o Livro de Ouro da Mitologia. Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa lidinha do saber, porque hoje a gente vai de livros, hein? Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo aí, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Não esquece de compartilhar o canal com a galera e também deixar seu comentário aí no vídeo, hein? E compartilha mesmo o canal pra gente chegar logo aos 1000 inscritos aí e dá o like, porque dando like o YouTube reconhece então que esse vídeo vale a pena, o canal vale a pena ser transmitido para mais gente aí, mais gente conhecer. Então vamos lá então na sequência com esse livro que também faz parte da biblioteca do Prof. Elvis História em Casa, o Livro de Ouro da Mitologia, Histórias de Deuses e Heróis de Thomas Bulfinch. Eu estou aqui com essa edição que é da Ediouro, né? Ediouro Editora, mas na verdade essa edição ela já se encontra aí no caso esgotada, por isso talvez você só vai encontrar essa edição aqui, né, mais recente, Livro de Ouro da Mitologia, História de Deuses e Heróis, Thomas Bulfinch. Pode aparecer como Ediouro ou pode aparecer também como a editora HarperCollins. Por sinal aí também, se você tiver interesse em comprar, dá uma olhada aí, né, na descrição do vídeo aí que eu já deixo o link lá para a Amazon para você adquirir o livro, tanto na sua versão digital, para quem tem um Kindle lá e tal, um e-book, e também na sua versão aí, né, física, para quem curte mais lá, né, aquela coisa, tem gente que gosta de cheiro de livro novo, gosta de folhear e tal, então tá aí a indicação para você também. Se você quiser adquirir o livro, pode pegar então aí já o link na descrição da Amazon e comprar, hein? Não esquece aí. Esse livro aqui, que na verdade eu acho ele muito interessante, porque ele, né, na parte aí de história, vale muito a pena se conhecer essas histórias, até de repente alguém vai virar e falar, nossa, professor, você escreveu errado lá aí na capa do livro. Falo, por quê? Porque não é história com H, I e tal? Na verdade, eu coloquei de propósito para você lembrar que histórias envolve essa ideia de histórias inventadas, ficcionais, enquanto a história com H e I basicamente seria a história, né, como ciência, como documento e tal. Então fica essa, né, questão também para levantar aí para você se isso tudo que aqui a gente vai falar, é claro, são histórias que foram criadas aí pela humanidade. Esse livro aqui é um livro, então, escrito por Thomas Bulfinch. Já aparece para vocês aí, só pegar a biografia dele aqui, ó. O Livro de Ouro da Mitologia corresponde ao volume A Idade da Fábula, de Thomas Bulfinch. É o melhor livro de referência e divulgação da mitologia, indicado em centenas de escolas e universidades de todo o mundo. Então não é só o Prof. Elvis que está indicando não, hein? Thomas Bulfinch nasceu em 1796 em Massachusetts, Estados Unidos, filho do famoso arquiteto Charles Bulfinch. Graduou-se em 1814 pela Universidade de Harvard e foi professor da Boston Latin School. Bulfinch tentou o comércio, mas foi à falência. O negócio dele era contar então as histórias mesmo aí. A literatura foi seu interesse principal durante toda a vida. A Idade da Fábula, seu trabalho mais conhecido, tornou-se o livro mais famoso de divulgação da mitologia. Estava escrevendo Heróis e Sábios da Grécia e Roma quando faleceu em 1867. É uma referência muito interessante aí também. Também pode aparecer para vocês aí outros livros dele, como a publicação da Idade da Cavalaria em 1858 e em 1862, né, A Lenda de Carlos Magno. Então, de edição em edição, sua popularidade aumentou a ponto de sua obra vir a ser considerada a melhor introdução, a mais legível e útil para o conhecimento dos clássicos da mitologia que permeiam nossa cultura, sobretudo nossa literatura. De fato, sua versão para as histórias de deuses e heróis ficou conhecido como a Mitologia de Bulfinch. Então esse livro aqui, o Livro de Ouro da Mitologia, é uma referência para aqueles que estudam, gostam e usam os mitos e suas significações, seja na escola, na literatura e, por que não, na vida diária. Por sinal, esse livro também eu acho muito interessante para você, né, não só adquirir aí, mas se você também aí viu o nosso último vídeo lá de livros sobre o livro do Carl Jung, né, que ele é o organizador e tal, com outros aí pesquisadores, O Homem e Seus Símbolos, porque ele seria uma espécie aí, digamos, de
complemento aqui ou de sustento aí para esse livro que eu acho muito interessante. Então, se você ainda não deu uma olhada no vídeo lá, né, sobre o Homem e seus Símbolos do Carl Jung, dá uma olhada no vídeo, colocar no card aqui então para vocês também clicarem aí no link, vale a pena para vocês irem interligando aí essas dicas de leituras com o Prof. Elvis aqui. Esse livro aqui, ele apresenta um sumário já bem interessante para vocês, com várias aí, né, digamos, histórias então que foram inventadas pela humanidade, o que é interessante também, né, que se coloca aí a mitologia. Eu sempre discuto isso com meus alunos, né, essa ideia aí de que às vezes o que para nós aparece hoje como mitologia greco-romana, lembre que na época lá para eles eram as religiões desses povos. Então, será que um dia também isso que a gente considera hoje, cristianismo, islamismo, entre outras religiões aí, será que um dia também não vão ser vistas como realmente devem ser vistas, como apenas mitologias, histórias que foram inventados então para acalmar aí corações meio temerosos? Então se liga aqui na introdução aqui também, ó. As religiões da Grécia antiga, né, da Grécia e da Roma antiga desapareceram. Então é interessante que ele já começa falando de religiões, né? As chamadas divindades do Olimpo não tem mais um homem só que as cultue entre os vivos. Já não pertencem à teologia, mas à literatura e ao bom gosto. Ainda persistem e persistirão, pois estão demasiadamente vinculados às mais notáveis produções da poesia e das belas artes, antigas e modernas, para caírem no esquecimento. Então dá uma olhada aí, além da introdução, você tem vários aí, né, mitos aí, né, considerados muito importantes aí para a história ocidental, Prometeu e Pandora, Apolo e Daphne, tem também aqui, como a gente vai ver, né, já vamos comentar o caso também de monstros também, Hércules, Baco, as divindades rurais. Tem também aí para vocês na segunda parte aqui do sumário a continuação, com também lá, né, o caso do Teseu, o caso da queda de Troia, né, o retorno de Ulisses também. E o que é interessante também, como você está vendo aí, que ele também coloca, né, aqui um pouquinho para vocês aqui, além dos monstros modernos, que a gente vai falar daqui a pouco também até de um unicórnio aí para você. Você tem essa questão aí das mitologias que ele também puxa, a mitologia oriental e até a mitologia nórdica, que por sinal é um tema também interessante aí de um livro que apareceu lá do Neil Gaiman, que até foi presente do meu irmão Daniel, que eu vou comentar num outro vídeo aí sobre mitologia nórdica, se chama Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Vale a pena aí também para você conhecer. Bom, vamos dar uma olhada aqui, é claro, em algumas historinhas, começando com a história do Teseu, né, que se você já ouviu falar, foi o responsável por matar o Minotauro, né, lá na ilha de Creta. Por sinal, essa, né, lenda do Minotauro aí, ou a história, né, do Minotauro, do Teseu matando o Minotauro, é muito relevante para a gente dentro do contexto aí da própria história da Grécia, né? Afinal de contas aí você tem de que o Teseu nessa mitologia, nessa história, representa então aí a Grécia, enquanto que o Minotauro representa aí, né, a ilha de Creta. Então aquela questão aí de que o Teseu, representando a Grécia, destrói Creta, né, depois lá de contatos entre as duas civilizações, digamos assim. Até se pode falar de uma civilização nesse momento creto-micênica, né, ou minoica também, associado lá ao título de Minos, associado, né, ao rei então de Creta nesse momento. Então uma das versões é interessante para vocês, né, da história da Grécia Antiga também, puxando aí a lenda do Minotauro, Teseu matando o Minotauro, lá no Labirinto do Minotauro. Por sinal, a história do Labirinto do Minotauro, que também tem muita relevância com outra lenda muito conhecida aí, que é a lenda do Ícaro. Lembra que então, né, o Labirinto do Minotauro foi construído pelo Dédalo, ou Dédalus, que é o pai aí do Ícaro, né, se você já ouviu falar do voo de Ícaro, até tem uma música lá do Iron Maiden, né, o Flying of Icarus, que fala justamente sobre esse episódio aí do Ícaro morrendo, né, depois de voar muito alto. Por sinal, se tiver oportunidade, graças ao Daniel também, meu irmão, o contato aí com Iron Maiden foi muito relevante, até porque o Bruce Dickinson, ele é historiador também, então tem muitas músicas aí do Iron Maiden que puxam a questão histórica. Lembrando aqui a questão de que o Dédalo, ele era, na verdade, um prisioneiro da ilha lá de Creta, do Minos, né? E aí a ideia é de que ele vai tentar fugir da ilha. Então tá falando, ó, Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo, tentarei esse caminho. Pôs-se então a fabricar asas para si mesmo e para seu jovem filho, o Ícaro. Uniu as penas, começando das menores, acrescentando as maiores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as penas maiores com fios e menores com cera e deu ao conjunto uma curvatura delicada, como as asas
asas das aves. Bom, aí vai falando e tal, e aí o que ele fala pro filho, né? Ícaro, meu filho, disse quando ficou pronto para o voo, recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a humanidade emperrará tuas asas e se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Bom, mas você tá ligado, talvez aí já ouviu falar, né, que o Ícaro não ouviu o pai dele, acabou voando alto demais, o sol aí então acabou, né, derretendo a cera que unia aí as penas e o Ícaro acabou, né, caindo então no mar e morrendo, né? Se você aí já ouviu essa história, é claro, mas acredito que sim, por conta, né, de ser característico aí também, né, não só da história da Grécia, mas, como falei, até da cultura em geral, aí, com música também. Lembrando que na sequência, uma outra história também muito relevante que aparece pra gente lá na Guerra de Troia e também, né, no contexto lá não só do poema lá homérico, né, dos poemas homéricos atribuídos ao poeta grego cego Homero, no caso lá também, né, se você lembra, a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada que representa a Guerra de Troia, que é quando você tem lá o sequestro, né, da Helena, a mulher do rei de Esparta, Menelau, por Paris, o príncipe de Troia, e aí a luta dos gregos, então, para conseguirem, né, recuperar, resgatar aí a Helena. E muito relevante também para a gente a história da Odisseia, que mostra a história do Ulisses voltando, então, para a ilha de Ítaca. Por sinal, se você também quiser aí dar uma olhada nas nossas aulas lá sobre Grécia Antiga, vou colocar o card aqui também para vocês. Já aproveita e dá uma revisada em história lá, que, né, antiga com Grécia Antiga, parte 1, 2, 3, tem várias coisas para vocês lá. E dá uma olhada nessa pintura. Muito interessante aí, porque ela relata o encontro lá do Ulisses, né, justamente com a deusa Circe, que transformava os homens que ela encontrava em animais. Tá aí, ó, cabeça de leão e tal, não sei o que mais, e de que Ulisses conseguiu, então, escapar da influência dessa deusa, graças aí ao encontro com Mercúrio, né, ou a Hermes, que ajudou ele, então, a evitar o feitiço que ela jogava sobre os homens, transformando-os em animais. Lembre que a história aí do Ulisses, né, a Odisseia, tem muitos outros relatos também, como aquele em que ele pediu para os seus tripulantes que o amarrassem aí ao mastro do navio para não ser encantado aí pelas sereias, pelas ninfas, enquanto que os seus homens estavam com cera no ouvido para evitar justamente que eles fossem, no caso, né, também enfeitiçados aí pelas, né, ninfas ou pelas sereias. Vale muito a pena você conhecer aí, né, não só essa história, mas várias outras histórias que aparecem aqui pra gente. Sem falar cada pintura, uma mais bonita aí que a outra. E também uma outra referência que eu curto muito, é claro, é a questão do Minotauro. Até essa semana mesmo, uma aluna virou e falou: mas por que você fez um Minotauro? Pô, Minotauro, falei errado, unicórnio. Por que você fez um unicórnio aí, né? Ah, eu fiz um unicórnio porque eu acho que é interessante, não só porque representa uma situação mágica e tal, mas pra mim uma situação também de pessoas, às vezes, únicas que você passa, né, a encontrar na sua vida, ou que pessoas únicas que passaram pela sua vida aí. Então é uma homenagem especificamente a algumas pessoas únicas da minha vida. Mas é interessante para vocês, né, que a questão do unicórnio também a gente sempre vê com um bichinho fofinho e tudo mais, e não era bem assim não, né? Primeiro de tudo aqui, ó, falando que o unicórnio, né, cadê aqui? Ele não pode ser apanhado vivo e de certo modo tal desculpa devia ser apresentada naqueles dias, né, nos dias romanos, lá pelo fato de o unicórnio não aparecer nas arenas, nos anfiteatros, né? Só lembrando aqui, ó, que ele fala também que esse é o Plínio, né, naturalista romano, pintando-o com um ferocismo animal, semelhante no resto do corpo a um cavalo, com a cabeça de cervo, patas de elefante, cauda de javali, voz retumbante e único chifre preto. Também aparece para vocês aí que a única forma, né, de vencer o pobre unicórnio seria de que ele era um grande admirador da pureza e da inocência e que cedia terreno quando encontrava em seu caminho uma jovem virgem. Vendo-a, o unicórnio se aproximava cheio de reverência, ajoelhava-se diante dela e, pondo a cabeça em seu regaço, no seu colo, adormecia. A traiçoeira virgem fazia então sinal aos caçadores que se aproximavam e capturavam o simplório animal.
né? Tá aí essa questão, é claro, que, né, falam que o unicórnio não existe, mas também é interessante para você a referência que na Coreia do Norte dizem que existe unicórnio lá, hein? Mas essa referência também para muitas aí, né, civilizações de outros animais que têm chifre, né? De repente aí é um rinoceronte ou até uma girafa também e tal. Apesar de girafa, acho que tem 3 chifrezinhos lá. E no caso, né, do rinoceronte também, eu já ouvi falar que não é um osso, mas é um pelo encravado. Me coloca nos comentários aí se você sabe alguma coisa relacionada a isso. E também, como eu falei, ele puxa também a questão da filosofia oriental. E um dos pontos importantes aqui é em relação ao Zoroastro, né, que criou aquela religião lá chamada de Mazdeísmo na antiga Pérsia, que faz essa referência de um dualismo, né, de um deus do bem, Hormuz, e um deus do mal, Ahura Mazda, que puxa muito também para você a filosofia do Nietzsche, né? Se você for lembrar lá, Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, um dos importantes livros aí do Nietzsche, né? Se não o mais importante aí. E também a mitologia nórdica, que ele vai tratar aí não só da questão do Odin, mas da questão também do Thor, entre outros grandes heróis nórdicos, né? Nessa mitologia, apesar de infelizmente ele aqui focar mais, né, na mitologia greco-romana, ele também então tem capítulos, né, que ele vai dar atenção para a mitologia oriental, para a mitologia nórdica também. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica de livro aí, o livro de ouro da mitologia, muito bom, recomendo mesmo para você também, como falei, até complementar estudos de outros, né, autores como Carl Jung, então. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica de livro e se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo já, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, também aí, né, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, tá tudo em áudio lá, dá uma conferida que você pode ouvir, se você não tem tempo de assistir, põe para ouvir aí enquanto você está fazendo outra coisa, porque vale a pena. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima dica de livros com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!